Imagino que alguma vez você já se sentiu desrespeitado e ficou sem saber como reagir. Ou talvez tenha percebido que certas pessoas parecem testar os seus limites de propósito. Se isso já aconteceu com você, saiba que não está sozinho. O desrespeito pode surgir em diversos momentos, no trabalho, em casa ou até entre amigos. A grande questão é como lidar com isso de maneira sábia e eficiente, sem se deixar levar pela raiva ou pelo impulso. Hoje vamos explorar 5 atitudes inspiradas na filosofia estoica que irão desarmar qualquer pessoa que não te respeita. Não estamos falando de confrontos diretos ou jogos de poder, mas sim de estratégias que fortalecem a sua postura, preservam a sua paz interior e deixam claro que você não aceita menos do que merece. O estoicismo, uma filosofia que surgiu na Grécia Antiga e foi amplamente difundida em Roma, nos ensina a enfrentar adversidades com equilíbrio e racionalidade. Grandes pensadores estoicos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio defendiam que não temos controle sobre as ações dos outros, mas temos total controle sobre como reagimos a elas. É aí que reside o poder transformador dessa filosofia, no domínio sobre si mesmo. Neste vídeo, você vai aprender a neutralizar o desrespeito de forma prática, sem perder a compostura ou a sua essência. E o mais importante, essas lições vão além de lidar com os outros. Elas também te ajudam a se fortalecer internamente, tornando-se mais resiliente e seguro de quem você é. Fique comigo até o final, porque cada atitude será uma peça essencial para transformar o modo como você encara e responde ao desrespeito. Antes de iniciarmos, se você é novo no meu canal, se inscreva e ative as notificações para continuar recebendo o meu conteúdo e que isso te ajude a ter uma vida mais plena. Vamos agora a uma história que vai te ajudar a compreender melhor a sabedoria que vou te transmitir. Em uma cidade movimentada, vivia Lucas, um jovem advogado que enfrentava um grande desafio em sua vida profissional. No escritório, onde trabalhava, havia Marcos, um colega que constantemente o desrespeitava. Marcos interrompia suas reuniões, fazia comentários sarcásticos e tentava diminuir suas ideias na frente dos outros. Lucas sentia a raiva crescer a cada provocação, mas sabia que precisava encontrar uma maneira de lidar com aquilo sem perder sua compostura. Certa tarde, após uma reunião particularmente desagradável, Lucas decidiu visitar Helena, uma amiga de infância e professora de filosofia, em busca de conselhos. Ao ouvir sobre a situação, Helena abriu um livro de Sêneca e disse: Lucas, lembre-se de que a raiva é um fogo que consome quem a carrega. Sêneca dizia que não há nada mais que Marcos o provocasse. Ele deveria respirar fundo, contar até 3 e pensar antes de responder. Você não pode controlar o que Marcos faz, disse Helena, mas pode controlar como reage, e essa é a sua verdadeira liberdade. Lucas aceitou o desafio. No dia seguinte, em uma reunião, Marcos tentou novamente ridicularizar uma ideia de Lucas. Desta vez, porém, Lucas não reagiu imediatamente. Ele respirou fundo e respondeu: Obrigado pelo seu comentário, Marcos. Vamos analisá-lo mais de perto. Surpreendentemente, o tom tranquilo de Lucas desarmou Marcos, que não soube como reagir. Inspirado pelo sucesso, Lucas começou a aplicar outras lições estoicas que Helena havia compartilhado. Ele aprendeu a estabelecer limites de forma clara, mas respeitosa. Quando Marcos tentou interrompê-lo novamente, Lucas disse com firmeza: Sua participação é bem-vinda, mas gostaria de terminar meu ponto antes. A postura confiante de Lucas fez com que as interrupções diminuíssem gradualmente. Helena também havia compartilhado uma lição de Epicteto: Não é o que acontece com você, mas como você interpreta o que acontece que importa. Imagino que alguma vez você já se sentiu desrespeitado e ficou sem saber como reagir. Ou talvez tenha percebido que certas pessoas parecem testar os seus limites de propósito. Se isso já aconteceu com você, saiba que não está sozinho. O desrespeito pode surgir em diversos momentos, no trabalho, em casa ou até entre amigos. A grande questão é como lidar com isso de maneira sábia e eficiente, sem se deixar levar pela raiva ou pelo impulso. Hoje vamos explorar 5 atitudes inspiradas na filosofia estoica que irão desarmar qualquer pessoa que não te respeita.
Não estamos falando de confrontos diretos ou jogos de poder, mas sim de estratégias que fortalecem a sua postura, preservam a sua paz interior e deixam claro que você não aceita menos do que merece. O estoicismo, uma filosofia que surgiu na Grécia Antiga e foi amplamente difundida em Roma, nos ensina a enfrentar adversidades com equilíbrio e racionalidade. Grandes pensadores estoicos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio defendiam que não temos controle sobre as ações dos outros, mas temos total controle sobre como reagimos a elas. É aí que reside o poder transformador dessa filosofia, no domínio sobre si mesmo. Neste vídeo você vai aprender a neutralizar o desrespeito de forma prática, sem perder a compostura ou a sua essência. E o mais importante, essas lições vão além de lidar com os outros. Elas também te ajudam a se fortalecer internamente, tornando-se mais resiliente e seguro de quem você é. Fique comigo até o final, porque cada atitude será uma peça essencial para transformar o modo como você encara e responde ao desrespeito. Antes de iniciarmos, se você é novo no meu canal, se inscreva. Vou te transmitir. Em uma cidade movimentada vivia Lucas, um jovem advogado que enfrentava um grande desafio em sua vida profissional. No escritório onde trabalhava, havia Marcos, um colega que constantemente o desrespeitava. Marcos interrompia suas reuniões, fazia comentários sarcásticos e tentava diminuir suas ideias na frente dos outros. Lucas sentia a raiva crescer a cada provocação, mas sabia que precisava encontrar uma maneira de lidar com aquilo sem perder sua compostura. Certa tarde, após uma reunião particularmente desagradável, Lucas decidiu visitar Helena, uma amiga de infância e professora de filosofia, em busca de conselhos. Ao ouvir sobre a situação, Helena abriu um livro de Sêneca e disse: Lucas, lembre-se de que a raiva é um fogo que consome quem a carrega. Sêneca dizia que não há nada mais difícil do que governar a si mesmo em momentos de provocação. Ela explicou que o estoicismo, uma filosofia antiga, ensina que a verdadeira força não está em reagir com impulsividade, mas em manter o controle das próprias emoções. Helena sugeriu que Lucas começasse a praticar a pausa estoica. Na próxima vez que Marcos o provocasse, ele deveria respirar fundo, contar até 3 e pensar antes de responder. Você não pode controlar o que Marcos faz, disse Helena, mas pode controlar como reage. E essa é a sua verdadeira liberdade. Lucas aceitou o desafio. No dia seguinte, em uma reunião, Marcos tentou novamente ridicularizar uma ideia de Lucas. Desta vez, porém, Lucas não reagiu imediatamente. Ele respirou fundo e respondeu: Obrigado pelo seu comentário, Marcos. Vamos analisá-lo mais de perto. Surpreendentemente, o tom tranquilo de Lucas desarmou Marcos, que não soube como reagir. Inspirado pelo sucesso, Lucas começou a aplicar outras lições estoicas que Helena havia compartilhado. Ele aprendeu a estabelecer limites de forma clara, mas respeitosa. Quando Marcos tentou interrompê-lo novamente, Lucas disse com firmeza: Sua participação é bem-vinda, mas gostaria de terminar meu ponto antes. A postura confiante de Lucas fez com que as interrupções diminuíssem gradualmente. Helena também havia compartilhado uma lição de Epicteto. Não é o que acontece com você, mas como você interpreta o que acontece que importa. Lucas começou a praticar a indiferença estoica, ignorando os comentários maliciosos de Marcos que não tinham relevância. Percebeu que nem tudo merecia uma reação. No final de alguns meses, o comportamento de Marcos começou a mudar. Ele percebeu que Lucas não era mais facilmente abalado, e aos poucos, o desrespeito deu lugar a um tom mais neutro. Lucas, por sua vez, sentiu-se mais confiante, sabendo que havia enfrentado. O verdadeiro poder de Lucas estava em sua capacidade de manter a calma, agir com integridade e, acima de tudo, permanecer fiel a quem ele era. E assim, Lucas aprendeu que a sabedoria estoica não é apenas uma filosofia antiga, mas uma ferramenta prática e poderosa para lidar com os desafios modernos. Como Marco Aurélio dizia, a melhor vingança é ser diferente daquele que te causou dano. Com isso, ele não apenas desarmou Marcos, mas também se tornou uma pessoa mais forte e equilibrada.
Imagino que alguma vez você já se sentiu desrespeitado e ficou sem saber como reagir. Ou talvez tenha percebido que certas pessoas parecem testar os seus limites de propósito. Se isso já aconteceu com você, saiba que não está sozinho. O desrespeito pode surgir em diversos momentos, no trabalho, em casa ou até entre amigos. A grande questão é como lidar com isso de maneira sábia e eficiente, sem se deixar levar pela raiva ou pelo impulso. Hoje vamos explorar 5 atitudes inspiradas na filosofia estoica que irão desarmar qualquer pessoa que não te respeita. Não estamos falando de confrontos diretos ou jogos de poder, mas sim de estratégias que fortalecem a sua postura, preservam a sua paz interior e deixam claro que você não aceita menos do que merece. O estoicismo, uma filosofia que surgiu na Grécia Antiga e foi amplamente difundida em Roma, nos ensina a enfrentar adversidades com equilíbrio e racionalidade. Grandes pensadores estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, defendiam que não temos controle sobre as ações dos outros, mas temos total controle sobre como reagimos a elas. É aí que reside o poder transformador dessa filosofia, no domínio sobre si mesmo. Neste vídeo, você vai aprender a neutralizar o desrespeito de forma prática, sem perder a compostura ou a sua essência. E o mais importante, essas lições vão além de lidar com os outros. Elas também te ajudam a se fortalecer internamente, tornando-se mais resiliente e seguro de quem você é. Fique comigo até o final, porque cada atitude será uma peça essencial para transformar o modo como você encara e responde ao desrespeito. Antes de iniciarmos, se você é novo no meu canal, se inscreva e ative as notificações para continuar recebendo o meu conteúdo e que isso te ajude a ter uma vida mais plena. Vamos agora a uma história que vai te ajudar a compreender melhor a sabedoria que vou te transmitir. Em uma cidade movimentada, vivia Lucas, um jovem advogado que enfrentava um grande desafio em sua vida profissional. No escritório onde trabalhava, havia Marcos, um colega que constantemente o desrespeitava. Marcos interrompia suas reuniões, fazia comentários. Ao ouvir sobre a situação, Helena abriu um livro de Sêneca e disse: Lucas, lembre-se de que a raiva é um fogo que consome quem a carrega. Sêneca dizia que não há nada mais difícil do que governar a si mesmo em momentos de provocação. Ela explicou que o estoicismo, uma filosofia antiga, ensina que a verdadeira força não está em reagir com impulsividade, mas em manter o controle das próprias emoções. Helena sugeriu que Lucas começasse a praticar a pausa estoica. Na próxima vez que Marcos o provocasse, ele deveria respirar fundo, contar até 3 e pensar antes de responder. Você não pode controlar o que Marcos faz, disse Helena, mas pode controlar como reage. E essa é a sua verdadeira liberdade. Lucas aceitou o desafio. No dia seguinte, em uma reunião, Marcos tentou novamente ridicularizar uma ideia de Lucas. Desta vez, porém, Lucas não reagiu imediatamente. Ele respirou fundo e respondeu: Obrigado pelo seu comentário, Marcos. Vamos analisá-lo mais de perto. Surpreendentemente, o tom tranquilo de Lucas desarmou Marcos, que não soube como reagir. Inspirado pelo sucesso, Lucas começou a aplicar outras lições estoicas que Helena havia compartilhado. Ele aprendeu a estabelecer limites de forma clara, mas respeitosa. Quando Marcos tentou interrompê-lo novamente, Lucas disse com firmeza: Sua participação é bem-vinda, mas gostaria de terminar meu ponto antes. A postura confiante de Lucas fez com que as interrupções diminuíssem gradualmente. Helena também havia compartilhado uma lição de Epicteto. Não é o que acontece com você, mas como você interpreta o que acontece, que importa. Lucas começou a praticar a indiferença estoica, ignorando os comentários maliciosos de Marcos, que não tinham relevância. Percebeu que nem tudo merecia uma reação. No final de alguns meses, o comportamento de Marcos começou a mudar. Ele percebeu que Lucas não era mais facilmente abalado, e aos poucos, o desrespeito deu lugar a um tom mais neutro. Lucas, por sua vez, sentiu-se mais confiante, sabendo que havia enfrentado a situação de maneira sábia e digna.
Na última vez que visitou Helena, Lucas agradeceu pelos conselhos. Você me ensinou a transformar um problema em uma oportunidade de crescimento, disse ele. Helena sorriu e respondeu com uma citação de Marco Aurélio. A alma se fortalece ao resistir aos golpes. Ela explicou que o verdadeiro poder de Lucas estava em sua capacidade de manter a calma, agir com integridade e, acima de tudo, permanecer fiel a quem ele era. E assim, Lucas aprendeu que a sabedoria estoica não é apenas uma filosofia antiga, mas uma ferramenta prática e poderosa para lidar com os desafios modernos. Como Marco Aurélio dizia, a melhor vingança é ser diferente daquele e o impacto positivo que gerava nos seus alunos. Sem a sua reação, o crítico perdeu força e ela manteve sua serenidade. Sêneca nos ensinava: nada é mais digno de admiração em um homem do que sua capacidade de permanecer calmo e não ser afetado pelo que é externo. A prática da indiferença estoica não é sobre ignorar o mundo, é sobre escolher conscientemente onde investir sua energia. É um escudo invisível contra tudo aquilo que não merece sua atenção. Uma blindagem que só os sábios carregam. Crie um filtro mental. Pergunte a si mesmo: a importar daqui a um mês? Isso afeta meu caráter ou minhas virtudes? Se a resposta for não, solte, ignore, avance. Isso não é fraqueza, é sabedoria, é domínio interno. Com o tempo, Amanda percebeu que essa indiferença seletiva a tornava mais centrada, mais produtiva e mais focada no que realmente importava. Ela parou de reagir a cada provocação e começou a construir sua própria paz, tijolo por tijolo. Como dizia Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Você não precisa reagir a tudo. Escolha o que importa. Ignore o resto. Essa é a arte de preservar sua energia. Demonstre excelência em suas ações. Agora imagine um ambiente onde alguém tenta constantemente sabotar seu trabalho, diminuir seu valor, sussurrar críticas nas sombras. O que você faz? Para os estoicos, a resposta não está no confronto, está na excelência silenciosa das suas ações. Agir com virtude, competência e dedicação é a maneira mais poderosa de silenciar os críticos, sem precisar dizer uma palavra. Epicteto foi direto ao ponto. Não fale sobre quem você é. Mostre através do que você faz. Excelência não se anuncia, ela se impõe pelo impacto. A história de Rafael é a prova disso. Um jovem arquiteto que lidava diariamente com críticas veladas de um colega mais velho. Em vez de responder no mesmo nível, Rafael focou no que realmente importava, aprimorar seus projetos até que falassem por si. Inspirado por Marco Aurélio, a recompensa da virtude é estar em harmonia com ela. Rafael mergulhou nos detalhes, estudou mais, elevou cada entrega, e os resultados começaram a gritar mais alto do que qualquer crítica. Clientes elogiaram, a diretoria reconheceu, o colega silenciou. Rafael entendeu. A excelência é como a luz. Ela ofusca as sombras, sem esforço, sem discussão. Sêneca cravava essa verdade. A virtude, quando praticada, ilumina tudo ao seu redor. Excelência é mais do que fazer bem, é elevar o padrão. Não importa se você está sendo desafiado ou atacado. Faça o seu melhor, não para provar nada a ninguém, mas os comuns dos memoráveis. Demonstrar excelência é competir com sua própria versão anterior. E ao fazer isso, você se torna a resposta silenciosa para todo desrespeito. Excelente, Atos. Aqui está a modelagem intensa e refinada da última parte do roteiro, com profundidade emocional, peso filosófico e ritmo narrativo, pensado para manter retenção até o fim, com CTA emocional e potente. Essas perguntas, por que isso me incomoda tanto? Ou minha reação está alinhada com meus valores? Não são apenas reflexões passageiras. São o início de uma jornada brutalmente necessária no estoicismo. O autoconhecimento. Para os estoicos, conhecer a si mesmo é o primeiro passo para enfrentar qualquer tempestade e construir uma vida de verdade. Epicteto dizia com firmeza: conheça-se, torne-se consciente das forças que movem a sua alma. Antes de tentar mudar o mundo ao seu redor, antes de reagir ao que os outros fazem, você precisa compreender quem você é,
suas motivações, seus traumas, seus limites. E foi isso que transformou a vida de Júlia. Uma jovem médica, talentosa, dedicada, mas que se sentia emocionalmente abalada a cada crítica dos seus superiores. Bastava um comentário negativo para que ela duvidasse de si mesma. Até que um dia, ao ler sobre estoicismo, encontrou a frase de Marco Aurélio: desista de se enganar. Em vez disso, examine quem você é e as suas intenções. Essas palavras acenderam uma chama. Júlia começou a se encarar sem máscaras. Fez perguntas difíceis. Por que estou deixando a opinião dos outros definir meu valor? Essas críticas dizem algo sobre mim, ou revelam mais sobre quem as faz? Ela descobriu que o incômodo não vinha das críticas, mas de feridas internas que nunca haviam sido curadas. Essa honestidade brutal consigo mesma foi libertadora. Sêneca reforça essa visão com precisão. Ninguém pode se aproximar da sabedoria sem antes compreender a si mesmo. Para ele, o autoconhecimento é como um espelho interno. Você não se olha para julgar, mas para enxergar, aceitar suas falhas, reconhecer sua força e, finalmente, assumir o controle. Essa prática fortalece sua autoestima e te dá clareza para agir com propósito. Na prática, reserve momentos de silêncio. Ao final do dia ou após um desafio, pergunte: o que eu senti? Por quê? Isso condiz com quem eu desejo ser? Escreva, não para os outros, mas para si, porque escrever é pensar com a alma. Com o tempo, Júlia construiu sua armadura interna, passou a reagir menos aos ataques e a responder mais às oportunidades de crescimento. Diante de uma crítica, sua pergunta mudou, de por que estão fazendo isso comigo, para o melhor se conhecer e estar em paz com isso. A verdade é simples. A paz que você procura lá fora está esperando por você aqui dentro. Se você chegou até aqui, parabéns. Você já deu passos que a maioria evita. Só o fato de buscar esse conhecimento já mostra o seu compromisso real com o próprio crescimento emocional e espiritual. E isso merece reconhecimento. Agora quero te ouvir. Qual parte desse vídeo te marcou mais? Como você pretende aplicar essa sabedoria estoica no seu dia a dia? Se não souber o que comentar, escreva apenas gratidão. Assim saberei que você esteve comigo até o final, que você é um dos que não fogem da verdade. Se este conteúdo te tocou, curta. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E inscreva-se no canal para continuar essa jornada comigo. A consciência é a espada, o autoconhecimento é o escudo, e juntos são sua liberdade. Até o próximo vídeo, guerreiro. E lembre-se, a alma se fortalece ao resistir aos golpes.